E aí galera, sou o professor Alberto, dou aula de redes e hoje nós vamos estar aprendendo a converter número binário em decimal e decimal em binário. Então vamos lá. Como eu trabalho com redes, eu vou estar ensinando a fazer cálculos com números de até 8 bits, que é o que a gente utiliza em redes de computadores. Com 8 bits eu consigo representar de 0 a 255. Ok, o 0 em binário utilizando 8 bits, né, com números de 8 bits, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número 255 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O máximo que a gente consegue representar com 8 bits. Ok. Para estar fazendo qualquer cálculo, tanto de binário para decimal e decimal para binário, a gente vai estar utilizando a seguinte tabela, que é essa: 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 e mais 1. Ok. Como que eu cheguei nesse número, nesses valores? É fácil, a gente trabalha com potenciação. No nosso caso, como a gente está trabalhando com número binário, potência de 2. Então, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. No nosso caso aqui, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque a gente trabalha com 8 bits. Então, essa aí é a forma que eu cheguei a essa tabela que a gente vai estar utilizando. Deixa eu apagar aqui que o que nos interessa é a tabela. Então vamos começar os exemplos de conversão. Vamos pensar aí que a gente precisa de converter o número 19. O número 19. Para eu converter o número 19 em binário, eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar aqui na nossa tabela aqui em cima, qual número é mais próximo de 19, mas que não seja maior que ele. O número mais próximo de 19 é 16, porque o 32 ele é muito maior que ele. Então vamos começar aqui desde o início. 128 é muito maior, né? Nós não vamos utilizar ele. O 64 também não, 32 não, 16 nós vamos utilizar. Vamos marcar o 16. Ok. Eu tinha 19, eu tirei 16, sobrou 3. 8, muito maior que 3, não dá. 4, também é maior que 3, também não dá. O 2 dá para eu utilizar, então eu vou utilizar o 2. Ok, então me sobrou, eu tinha 3, eu tirei 2, sobrou 1. Agora o 1, vou utilizar ele, né? Vai zerar, vai dar certinho então. Ok, agora o que eu vou fazer? Os números que eu utilizei, eu vou colocar o número 1 embaixo deles. Número 1 embaixo deles. E os números que eu não utilizei, eu coloco 0. Ok? Como nos números decimais, o 0 à esquerda não tem valor nenhum. Porque nesse momento não vai me servir de nada esses zeros aqui. Vou até apagar eles. Ele vai me servir quando eu estiver representando as máscaras de subrede ou os próprios números IPs, que para estar mostrando que eu estou trabalhando com 8 bits, eu vou utilizar esses zeros aqui. Mas no momento não, a gente está fazendo só a conversão. Ok, então o número 19, como que ele ficaria em binário? 1, 0, 0, 1, 1. Ok? Então vamos apagar isso aqui.
vamos estar utilizando um outro exemplo. Vamos fazer a conversão agora do número 45. Beleza? Como que eu vou representar o número 45 em binário? Vamos lá. O 128, não vou usar. 64, muito maior. 32 é o mais próximo que tem. Então, vou colocar um 1 embaixo do 32. Ok. Se eu tinha 45, eu tirei 32, vou ter 13. Então, beleza. 16 maior que 13. Não dá para eu estar utilizando o 16. Então, vou utilizar o 8. Vou colocar um 1 embaixo do 8. Aqui eu já posso colocar o 0, porque eu não utilizei ele. Beleza. Tirei 8, vai me restar 5. O 4 dá para me utilizar ele. Beleza. Um melhorzinho aqui. Ok. Eu tinha 5, tirei 4, sobrou 1. O 2 não dá para utilizar. O 1, vou utilizar ele. Então, como que vai ficar o número 45 em binário? Vai ficar 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ok? Vamos utilizar um outro exemplo agora. O número 220. Como que vamos representar o número 220 em binário? 220, o número mais próximo dele, 128. Vamos apagar primeiro aqui o que eu já fiz. Vamos lá. 220, vou utilizar 128. Vou colocar um aqui. Eu tinha 220. Eu tirei 128. Vou ter 92. Vou utilizar o 64, né, que é o mais próximo de 92. Ok, tinha 92. Tirei 64. Sobrou 28. 32 é muito maior que 28. Então não dá para eu utilizá-lo. Vou zero nele. O 16 dá para eu utilizá-lo. Então, vou colocar 1. Tinha 28. Eu tiro 16. Vai me sobrar 12. Vou utilizar o 8 também. Tinha 12. Utilizei 8. Né? Tirei 8. Vai me sobrar 4. Vou utilizar o 4 também. Acabou. Esses dois aqui não utilizei. Coloco 0. Então, como ficaria o meu número 220 representado em binário? Ficaria 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Esse daqui utilizou todos os bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Esse aqui a gente utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para estar representando. Esse daqui 1, 2, 3, 4, 5 bits para estar representando. E agora o cálculo inverso. Como que a gente transforma o número binário em decimal? Utilizando a mesma tabela. Utilizando a mesma tabela que eu utilizei. Agora, deixa eu arrumar meu 2 aqui. Utilizando a mesma tabela. Por exemplo, eu quero representar o número... Esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. É que eu estou utilizando. Então, eu quero representar esse número aqui em decimal. Como que eu faço? Agora, para transformar binário em decimal, a gente vai começar sempre, vamos dizer assim, espalhar esses números aqui na nossa tabela em cima, só que da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, o último. Então, basta a gente somar os números que tem 1 embaixo dele. No nosso caso, aqui tem só o 128. Então, esse número aqui é 128. Esse valor aqui, esse número em binário, representa 128 em decimal. Vamos apagar aqui o que eu utilizei. E vamos estar utilizando um outro exemplo. Vamos representar agora
o número 1, 0, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Como a gente vai representar esse número? Da mesma forma, vamos espalhar esses números aqui na nossa tabela. Primeiro número, número 1. Ok. Segundo número, número 0. Ok. 1, 0, 0, 1. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que vai ficar agora? Só a gente somar. Primeiro número que tem o número 1 embaixo, o 32. 32. Segundo número que tem o número embaixo, somente o 4. Então vamos somar. 32 mais 4. Vai dar 36. Mais um número, 1, que está com o 1 embaixo. Então, mais um, 37. Então, o número que eu tenho aqui, representado em binário, é o número 37. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos, o número 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos espalhar os números da nossa tabela. Vai dar o que eu fiz aqui. Vamos lá. Primeiro, lembrando sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou ter aqui 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Espalhei todos os números, agora basta somar os valores da minha tabela que tem o número 1 embaixo. O primeiro deles, 128, mais 64 não tem, 32, mais 32, igual a 160. Aqui eu não tenho, aqui eu não tenho, aqui eu tenho, então mais 4, 164. Então não tenho aqui, então esse valor que eu acabei de representar ali, em número binário, em decimal, é 164. Vamos fazer o último exemplo aqui, o número 1, 0, 1, 0, 0. Como que a gente vai representar esse número? Da mesma forma, basta espalhar os números da nossa tabela aqui da direita para a esquerda, que a gente vai chegar ao valor. Então vamos lá, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quais são os números que eu tenho o número 1 embaixo? O 16 e o 4, somente. O 16 e o 4. Então vamos somar. 16 mais 4, 20. Então, esse número aqui em binário representa o número 20 em decimal. Então é só isso nessa aula de hoje. E ok. Falou então, galera.